E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Os dois. Então, eu tento dormir cedo, a gente tem dormido tarde, tem pecado nisso, mas de manhã também, é bem parecido com a do Pedro, só que eu não sou... Mas tudo depende se o Bruno teve uma ereção ou não. Aí a gente... eu tô esperando esse momento. O que acontece quando verifica que a ereção tá legal? Existe um hábito que eu não vou falar, quem me segue no Instagram, o Pedro me assiste, eu sei que ele sabe, é uma vergonha isso, mas que acontece, que envolve eu e o Bruno, e não é sexo propriamente dito, já que vocês vão pensar que é sexo propriamente dito. Presta atenção em mim. O que vocês vão fazer? Vocês vão falar para as esposas de vocês. Acompanhem a Malu. É isso que você faz. Vai melhorar a nossa vida? Vai. A rotina de vocês é bacana, mas a minha é melhor. Caraca, minha imaginação, caralho, explodiu. Não. Tem algum nome dessa rotina? É óbvio. Não, mas um nome específico que vocês deram, Sim. assim? Tem. Tem um nome específico. É fofinho? É fofinho? Não é fofinho, não. É vulgar. Inclusive, eu fiz uma live uma vez que eu botei o nome da live assim e o Instagram tirou, olha que absurdo. Só porque não é family friend, né? Não é family friend. Enfim, daí bem parecido com a do Pedro, não vou descrever tudo, mas de manhã eu faço minha hidratação matinal, né? Faço outras coisas, daí depois eu treino, volto pra casa e aí eu faço minha primeira refeição do dia. E também tem essa coisa de... não toma café. Eu não tomo café Aliás, de manhã. Toma café puro. Só café. Isso, mas não come. E de manhã também eu sempre olho a minha programação do dia. Também dou uma olhada no que eu vou fazer no Instagram e tal. Então, acho que de manhã é mais certinho. Eu nunca ocupo a minha manhã com algum compromisso, porque o compromisso é comigo. E aí, à tarde, eu coloco as outras coisas. Reunião, né? essas paradas. À tarde é sempre assim. E tento dormir cedo. E eu tento parar de trabalhar mesmo, fazer stories, essas coisas assim, até as 8 da noite, 7, 8. Geralmente a gente fracassa. A gente segue tentando. Você me contou isso aí, que você ficava sem celular, sei lá, 3 horas antes de ir pra cama, né? Alguma coisa assim. Não, 1 hora antes. E você falou que era a coisa mais difícil, né? Porra! Meu médico fala muito dessa limpeza do sono, louco. né? Não, e pra mim acontece isso. Eu começo a ficar com sono umas 8 da noite, só que se eu pego o celular e começo a olhar, o sono some. Some. Pra mim, a rotina ideal, e a gente tem fugido um pouco disso, porque minha rotina mudou muito esse ano com a entrada no Grupo Primo. E aí, quando eu tava me adaptando à rotina nova, veio a pandemia de novo com o lockdown, e aí voltou um pouco pra rotina antiga. Mas é acordar de manhã, a gente tem o nosso momento juntos pela manhã, é ótimo, e não tava acontecendo antes, porque eu tava indo lá pro escritório. Eu acho que peguei um pouquinho, né, cara? É bacana. É bacana. Aí depois, a Malu vai malhar. Juntem o que foi falado antes com agora, e aí... Ela tem 1 hora na academia com o personal, ela acaba, ou eu acabo, a gente troca, né? Um malha em seguida do outro, isso pela manhã. E à tarde, geralmente eu coloco na minha tarefa pra fazer poucas coisas importantes. E aí, matando essas coisas, eu matei o dia. É isso aí. O resto do dia eu gosto de deixar livre pra opcionalidade, porque sempre aparece alguma coisa, né? Total. Se eu começar a colocar muito compromisso no meu dia, aparece alguma coisa muito boa e eu não tenho como fazer porque já tá lotado. Eu uso muito essa tática e até pra quem gosta de viajar, obviamente tá sentindo uma abstinência de viagens, mas um dos principais erros de viagem é quando você lota a sua agenda inteira de todos os momentos, porque você perde aquele acaso de às vezes você conhecer um cara local e fala assim, você não sabe, ali é o point da cidade. Total. Você vai conhecer o melhor, que ninguém conhece, só quem é local. Se você não tivesse deixado esse espaço, porque tem gente que se incomoda de não ter aquela agenda das 5 às 6, das 6 às 7, e completamente preenchida, então esse espaço para casualidade produtiva é importante também. Não, hoje o exemplo, eu gravei um vídeo de manhã que vai pro YouTube e o compromisso final da minha agenda é esse podcast. Depois, tá livre. O que aparecer de coisa boa... a gente tá falando pra caramba, então realmente... Aí vai tá livre. Mas é mais ou menos isso. Eu gosto de deixar a parte do final da tarde e da noite livre para o que puder acontecer. Coisas boas que possam vir. Legal. E adoro a minha rotina. Só que um ponto que eu tô pecando agora é essa questão de que tô indo dormir tarde eu acordo mais tarde, e aí amanhã já não é a mesma coisa. De valores americana, que é o SHI, né? Que é o ELA em inglês, né? S-H-I. E ele é um ETF que ele tem participação em empresas que prezam pela diversidade, que tem que ter mulheres no conselho, por exemplo, da empresa. Aí eu abri aqui as 10 maiores posições do SHI, que é equivalente a 40% do total de ativos que ele tem na carteira. Você tem PayPal,
você tem Visa, você tem Walt Disney, você tem Johnson & Johnson, você tem Netflix, Nike, Wells Fargo. Então, várias empresas gigantescas dos Estados Unidos, algumas aqui altamente inovadoras, Netflix, e eles prezam por essa diversidade pensando nisso. Se você falar do Xi, esse é um assunto ainda mais empolgante, que é o seguinte. Mais importante, como eu falei, do que usar armas digitais é ter uma alma digital para uma organização. Eu escrevi um livro alguns anos atrás que se chama Mulheres são digitais, homens são analógicos. Ou seja, se você quer ter uma alma digital, você precisa ter mulheres no comando. Isso aqui é a realidade. Eu só tô aqui por causa dela. Não, É empírico. É empírico. Estamos aqui com... Porque quando a Malu começou em rede social, sabe o que eu falei pra ela? Você acha que eu falei, vai lá, amor, é isso aí. Eu falei, isso é perda de tempo. Ela me provou que eu tava errado. Só que o meu mérito é isso, eu mudo de ideia rápido. Quando você mostra o novo mundo que veio por aí, ele é um mundo mais matricial e menos hierárquico. Homens não sabem trabalhar matricialmente, mulheres sabem porque já nasceram assim. Antropologicamente, as mulheres viviam nas cavernas, convivendo entre elas e dividindo suas tarefas entre as várias mulheres. O homem saía para caçar e eu disputava a caça. Eu não tinha alguém com quem eu dividia minhas funções. Então isso trouxe, milhares de anos depois, homens que são hierárquicos, que gostam de saber quem manda em mim, quem eu mando, né? E com uma função específica. Por isso o homem é monotarefa e mulher é polivalente. Mulher é estéril, nós somos mono. Por quê? Porque elas faziam muitas coisas. Elas estavam com o olho na criança, a porta da caverna para entrar o bicho, o que tinha que plantar, a comida que tinha que fazer. E hoje elas continuam assim. Homem tem uma visão focada. Homem sabe fazer uma coisa por vez muito bem. Mulheres fazem 5 coisas ao mesmo tempo. Quando você olha o mundo digital, ele é um mundo polivalente, ele é um mundo colaborativo, não é disputativo, tá certo? Você tem uma visão muito mais matricial de dividir seus problemas, anseios com outras pessoas. O homem é muito mais fechado, a gente não discute as coisas nossas com outras pessoas. Nossa cabeça é compartimentada. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mulher... A gente vai ser disruptado, o homem. Não, o homem fala, pra você ter uma ideia... Vocês só não vão morrer porque a gente precisa um pouquinho. Eu vou dar um exemplo. Mulher fala 8.000 palavras por dia, homem fala 4.000. Significa que quando a gente chega em casa, ela tem 4.000 pra falar. Então, aguenta que lá vem Hoje em dia, eu falo tudo na internet, tá tudo bem. Mas a razão disso é porque os homens tinham que sair pra caçar e tinham que falar pouco, porque senão espantava a caça. E as mulheres tinham que ficar dentro da caverna falando muito. Porque se não falassem, não dava a sensação que tinha muita gente e entrava o animal atrás deles para caçar. Então, interessante. Homem que falava muito não pegou nada e morreu de fome. Mulher que falava pouco, o bicho comeu. Resultou mulher que fala muito e homem que fala pouco. Ponto. É o que a gente chama de sociobiologia. Mas independente, brincadeiras à parte, o que é importante é que o mundo digital é muito mais friendly para o arquétipo feminino do que para o arquétipo masculino, que é mais disputa, que é mais hierarquia, que é mais fight or flight. A mulher é tend and befriend. A mulher é muito mais de negociar, muito mais de conversar, muito mais de dividir. Então, se nós quisermos continuar no poder, vamos ter que adquirir competências femininas que são naturalmente delas. E para nós vai ter que ser aprendido. Não, isso é muito bom. E o Bruno aprendeu bem. Eu aprendi. Na verdade, eu só tô aqui... Não, é real, porque muita coisa... até hoje, né? Eu sou a pessoa da nossa empresa em conjunto que trago as novidades. Eu falo, olha, amor, isso aqui, se você fizer isso, vai funcionar. Ela é menos resistente à mudança do que eu. E isso daqui... E eu sou boa em enxergar, como você mesmo disse. Eu enxergo várias mudanças sempre. Então, eu tô sempre tentando alguma coisa nova. Então, o Bruno, nos moldes que a gente alavancou na nossa carreira digital... Foi muito de como eu moldei ele no início. Eu falava, olha, eu acho que não tem nenhum homem fazendo isso aqui. Faz um vlog, né? Fala como se fosse... Tipo, mostra a sua vida como eu mostro. Quando eu comecei a fazer stories, quase todo mundo que eu via como referência no Instagram eram mulheres. Não tinha muito homem fazendo ainda. É que as redes sociais foram talhadas para o arquétipo feminino. Pois é. Que é dividir coisas, falar exatamente. Muito. Na verdade, a gente tem até uma história que ela é anedótica. Eu não sei até que ponto ela é real, mas dizem que o Snapchat, que foi uma das primeiras redes que explodiu, assim, depois o Instagram criou o Stories para copiar. Ele foi criado como uma ferramenta para compartilhar pornografia de maneira segura. Você podia mandar seus nudes para alguém com a certeza que eles iam se autodestruir, se a pessoa printava, você sabia. Só que algumas mulheres desvirtuaram o uso da ferramenta para mostrar a rotina delas. Aí quando o Instagram viu isso, eles lançaram os Stories. E na época a Malu, ela já tinha posicionamento no Snapchat, fazia lá os diários dela, né, filmava a rotina.
E quando lançou a ferramenta do Instagram, ficou aquela dúvida, vou pra um, vou para o outro, porque era difícil conciliar os dois. Eu falei, olha, vai pro Instagram, porque ela já tem uma base de gente usando, é uma empresa maior, e além disso a ferramenta nasceu para mostrar rotina. O Snapchat nasceu para compartilhar nudes, é uma adaptação, né? Então ela acabou indo, teve muito sucesso. Eu basicamente modelei o que ela fez. Só que aquilo das cidades que você falou, tem 2 insights muito interessantes lá. Quando você falou, olha, a cidade tem um metabolismo mais lento, mais trânsito, mais fila, só que mesmo assim ele inova mais. Eu pensei do ponto de vista econômico. Como você tem mais problemas, e todo problema traz consigo uma solução, né, que carrega uma recompensa econômica, você tem muita gente competindo para achar essa solução. E o outro ponto é que nas cidades, de fato, isso há muito tempo, você vê muita diversidade. Essas grandes capitais têm muita gente diferente, Isso, essa é a cabeças diversidade. diferentes, Exato. tem mais respostas. Atrai mais pessoas. Mas uma coisa que é importante é o seguinte, numa cidade pequena, você tem problemas iguais aos de uma cidade grande, só que diferentes. Quando eu digo iguais, é em intensidade. Você numa cidade pequena tem menos acesso a um monte de coisa, tem menos informação, tem menos possibilidade de comer num bom restaurante ou de uma bola. Por outro lado, você tem mais facilidade de estacionar na porta. Então, não é que uma cidade menor tem menos problema que uma cidade grande. São outros, né? São outros problemas, né? E os problemas que nós temos numa cidade grande nos torna muito mais criativos também por isso. Eu estou dentro de um elevador lotado, alguém fala uma coisa atrás, me gera um insight daquilo que ele falou. As pessoas, quanto mais próximas, mais estimulam as sinapses um do outro. Pessoas mais distantes, vivendo em ambientes mais reclusos. Por isso é que o home office é um desastre para a criatividade. Nós, em home office, somos muito mais produtivos e muito menos criativos. Porque a criatividade vem dessa promiscuidade social, desse cafezinho antes e depois da reunião, onde a gente fala bobagem, onde a gente dá risada, onde a gente troca ideias que não necessariamente têm a ver com aquilo. Quando eu entro no Zoom, eu vou de maneira prática, rápida, dizer aquilo que eu pretendo, ouço o que eu pretendo e acabou. Tem tanta gente que fica lá tomando o nosso tempo. Não, mas eu acho que varia, porque... Sejam bem-vindos. E lá atrás, o primeiro produto online que eu vendi da Malu era um e-book. Muito barato. Que eu mesmo fiz. Eu usei o Canvas na época para isso, né? Hoje tem outras ferramentas, tem a Tracto, por exemplo, que inclusive é uma startup na qual a gente investe. A gente vai estar lá em Maceió no festival deles. Amanhã, no caso. E eu fui lá, fiz o e-book, fiz o design, ficou cachorro. Horrível. Feio pra caramba, mas tava feito. E Botei uma página dias, de venda e tava vendendo. Só que qual era o ponto? Era um produto mega barato, porque era só simplesmente as receitas... Organização do que já existia. Exatamente. Então, eram as receitas organizadas em um e-book e essas receitas já estavam em algum lugar na Tava internet. no canal do YouTube da Malu, eu fui lá e escrevi para ter o passo a passo da receita. Então eu falei, não posso cobrar caro por isso, cobrei R$20. Perfeito, né? Pensei, vai vender, 0 trabalho, ledo engano. Porque todo dia eu acordava às 5 da manhã, horário que eu tinha disponível antes de ir pro quartel, e ficava das 5 às 7 respondendo basicamente esse tipo de e-mail. Malu, comprei o e-book e baixei e não sei onde é que ele tá. O pessoal não sabia entrar na pasta de download do computador ou do celular para ver onde é que tava o e-book. E aí eu tinha que gastar 2 horas do meu dia para responder essas pessoas por R$20, que na verdade não era 20, porque já tinha imposto, tinha não sei o quê. Então no final eu falei, cara, não tá valendo a pena. Só dá para vender esse produto se a gente contratar alguém para isso. E a outra parte que eu entro aqui é em questão de produtividade. Porque eu gastava um tempão com isso, era menos produtivo. E vocês falaram, pô, isso pode até atrasar o desenvolvimento do país. Eu abri aqui uma frase do Paul Krugman. Paul Krugman é um prêmio Nobel que o pessoal da Finclass vai falar pra mim, Perini, vamos gravar uma Finclass com o Paul Krugman. Eu falei, na hora que vocês fizerem isso, eu vendo minha participação no grupo e vou embora. Mas ele sempre cita o cara, esse que é o pior. Ele tem uma frase boa, é que ele tem uma frase muito ruim. O Paul Krugman, ele falou que em 98 ele falou isso. Lá para 2005, o pessoal vai ver que o impacto da internet não foi maior do que o impacto da invenção de uma máquina de fax. Ele falou isso em 98. Logicamente, né, ele estava errado. Aí você pensa, não, o cara ele aprendeu com isso, né? Vai ver o que ele falou sobre Bitcoin nos últimos tempos aí também. Basicamente a mesma coisa. Só que embora o Paul Krugman ele tenha esse pensamento errôneo quanto à inovação muitas vezes, ele tem uma outra frase muito boa. Ele fala que em economia, nem tudo é produtividade, mas quase tudo é produtividade. E aí você pensa, o que torna um país rico? Um país rico é aquele país que se torna mais produtivo, ele consegue fazer mais com menos. Por que a gente ficou rico usando a internet? Eu basicamente sou um professor. Então, sem internet, eu estaria
simplesmente restrito a dar aula em um espaço físico para quantas pessoas? Né? Para 30 pessoas? Se eu quisesse botar 2.000 pessoas, o custo ia ser gigantesco, é muito mais difícil. Agora, na internet, nesse espaço aqui, a gente consegue falar com milhares de pessoas. E qual o custo para sair de 1.000 pessoas para 10.000 pessoas para 100.000 pessoas? É um custo pequeno. Então, a internet nos ajuda a ficar mais produtivos. A gente consegue fazer mais com menos. E pensando agora em país, a gente pode falar que o Brasil, para ficar mais rico, ele pode ter mais pessoas produzindo, mas para isso tem que ter população crescendo. E a demografia mostra que a população do Brasil nos últimos 30 anos cresceu quase 70%, nos próximos 30 tende a ficar estagnada. Então não teremos mais gente, teremos inclusive mais gente velha. Já faz o pitch de venda da Vibrio aí, né? Vamos reproduzir aí. Então não vai ter crescimento populacional. Minha parte, eu tenho 3, mais que... além do dever, já noto também. Mas o ponto é, a população não vai crescer. E demografia, a gente pode falar que tem um razoável grau preditivo, assim. Não é fácil mudar uma questão demográfica. Então, o ponto é, já que não vai ter mais gente para produzir, as mesmas pessoas têm que produzir mais. Só que para produzir mais, precisamos de tecnologia. E o pessoal está muito defasado nisso, com muitas pessoas, inclusive, sendo classificadas como analfabetos digitais, né? O que seria isso, analfabeto digital? Gente. Faz quantos anos que vocês estão juntos? 15. 15 anos. E vocês? Só pra gente botar aqui Eu nem 4. sei. Nem sabe, é sacanagem. Não sei. Mas é que eu também não sei muito ela bem, também não sabe muito bem, né? A gente eu não só sou boa de conta data. a partir do dia que a gente começou a ficar junto pela segunda vez. A gente não conta casamento, a gente não namoro. conta porque faz 11 anos. A Dani, a gente teve uma lua de mel de uns 2 dias, daí era só o canto da sereia pra eu trabalhar com ela. Então eu falei, cara, que vida, né? De luxúria, de amor, de lua de mel. A Dani era minha vizinha. Aí vem aquele disco rasgado. Daí ela falou, vou começar meu TCC. A gente começou, então, a fazer o TCC dela. Era 72 horas de trabalho, assim, era 72 por 12. Dormia 12, eu acordava, trabalhava 72 horas. E aquilo criou caráter, né? Fundamentou toda a trilha que a gente percorreu depois. Ao longo da vida, ao longo né? da Foi vida, importante, não foi? Que é o tal de um pouco de droga, um pouco de salada, né? Relacionamento e trabalho, relacionamento e trabalho, relacionamento e trabalho. E começou sempre com essa junção. Mas eu e a Dani, antes, a gente foi muito amigo. A gente foi amigo uns 3 anos. Eu gostaria de dizer que o Paulo foi tão difícil quanto a Pri, entendeu? É, já ouvi essa Paulo história. foi difícil? Paulo foi Meu difícil? Deus do céu, foi muito difícil. Mas você não escravizou ele? Depois eu consegui, entendeu? Você tem direito de ser difícil, Paulo. Eu te apoio. Você tem direito de ser difícil. Leonina, acidente em escorpião. O negócio aqui tem que ser mais bem trabalhado. Foi bem trabalhado, né, amor? Bem trabalhado. Bem amaciado assim, né? mesmo. Assim. Já no nosso caso, os dois queriam muito, essa é a verdade. foi muito A gente fácil se um com o outro, vocês jogou foram um fácil. em cima do outro, foi bem isso. Na verdade, eu tinha terminado um namoro há pouco tempo e eu tava meio mal. E o irmão dela é muito meu amigo. Ele falou, vamos sair lá em Taubaté, tem muita mulher bonita. Taubaté é uma cidade que tem muita mulher bonita mesmo. E sai do Rio, muda de atmosfera, vamos lá pra casa, minha irmã vai ter várias amigas, a gente sai junto com as amigas dela. Eu falei, tá bom. Ele só falou, só não pode dar em cima da minha irmã. Eu juro que eu falei na hora assim, Foi a copy. Você me ofende tendo que dar um recado assim, né? E, de fato, eu não dei em cima diretamente dela. Não. Eu só joguei um charme. Você não tinha intenção de ir Imagina. em cima dela. Eu tinha Quando você intenção falou, de... Eu tinha intenção de ficar muito bem na fita, mas eu não ia fazer nada explícito. Leonino, né? Mas Só que quando a Malu, vocês ela se abriu- olharam, quando vocês se olharam a primeira vez, foi tipo o Murilo Benício e a Jade tocando Foi, aquele... pior que foi. Pior que foi, cara. Pior que foi. Eu saí do quarto, foi assim, ó. O Bruno chegou em casa, Eu vou nem contar essa sei história pra quê? Eu também não, mas eu queria muito ouvir ele cantar de novo. Não sabe o que é o Murilo Benício, Brasil? O clone. Quantos anos você tem, Pedro? 25. Não, tá novinho, né? Mas Tá é novinho. porque, enfim. Nossa, é muito Tá novinho. novinho, Muito né? novinho. O Pedro me obriga a beber, cara. Vamos dividir Não. o copo, esse copo aqui. Entendi Amor, totalmente. Pode parar. Pode parar. Eu nem comecei. Você viu como é que era a relação? Ô, Dani, a gente ia chegar nessa parte de quem manda na relação. Para de dar spoiler no Mas episódio. não adianta, tá vendo? Tá vendo que não obedece? Não Entendeu? obedece. Não adianta nada. Não, mas só pra Desculpa, finalizar. Bomeni, é só... Eu indico os meus médicos pras pessoas, eles não respeitam, olha aí, ó. É um absurdo isso. Mas Só um enfim, quando a jambuzinho. gente, Bronca, maluco. quando a gente se conheceu, o Bruno tava na minha sala, ele chegou, minha mãe recebeu ele. E aí, ele tava sentado no sofá e eu saí, não sabia que ele tava em casa. Aí eu saí, prendendo o cabelo. Mãe, cabelo preso ou solto? Daí ele virou, solto. Daí eu... Eu tava no sofá, assim, com o braço assim do lado. Eu lembro. Eu tava no sofá, Deu aí até eu um tava zoom virado... nessa hora, né? Mas foi assim mesmo, eu tava virado pra cá, eu virei pra ele e falei... Solto.
você vai ter que fazer isso pra câmera. Não, foi assim, ó. Eu falei, por solto. favor. Aí a Malu, na hora, ela botou a mão assim e desmaiou. Quase uma Aí, propaganda de perfume fui lá acudir a Malu. Ela já tinha sido presa nessa época? Ela tava incondicional. Foi assim que a gente se conheceu. isso é E eu mentira. tinha como regra não sair com mulheres que tinham passado pela cadeia. Mas pra Malu abrir a exceção, entendi. tamo Que junto bom. até hoje, né, Bolden? Porque ela não era uma mulher até mesmo, né? Que tem... A gente tá falando de umas coisas aqui. O povo não vai entender E quando nada. você é irônico na internet, o pessoal acha que é verdade. É verdade. Então já falei que a Malu foi presa uma vez. É mentira, Mas é tá? mentira. A Malu já assaltou um banco, isso é verdade. Só que ela nunca foi pega, né? Nunca foi pega. Ela falou, nunca me pegariam viva. Porque não contou aquela prisão temporária em Cuba, né? Não contou. Não. Mas foi assim que a gente se conheceu. E foi de cara, assim, eu gostei dela, ela gostou de mim. Tinha essa proibição do irmão dela, que era muito meu amigo. Só que a gente falou, conversou tudo e no final a gente acabou ficando junto. Só que demorou 6 meses pra gente ficar junto uma segunda vez. Mas eu quero saber, e o seu irmão? De cara, assim, ele pensou, poxa, que eu não ia querer nada sério com ela. E ele tava meio certo quanto a isso. Mas Só eu que fui depois as guerreira. coisas mudaram, né? E eu lembro até do dia que eu vi que a também Malu... não foi fácil. Eu pedi ele em namoro 3 vezes. Foi, demorou. Mentira. Você vocês não sabiam dessa Aqui, história. agora ele não pode ser Foi. difícil? Foram 3 vezes. É porque eu tinha namorado antes e eu não queria mais namorar. Sim, eu Foi. pedi ele em namoro 3 vezes. Até o dia que eu falei assim, e aí, a gente vai namorar ou não? Daí não teve. Eu falei, senão não vai dar certo. Porque a gente morava em cidades diferentes. Eu tava na AMAN, Se a gente tava no não último ano da AMAN. namorasse, não ia ter como criar um relacionamento. E vocês sabe? ficaram um tempo à distância, então? Um Ficamos. ano e meio. Não, 2 anos. 2 anos Um à ano na distância. É. Mas eu lembro quando eu vi que a Malu era a mulher da minha vida, foi no churrasco da minha família. Meu avô tava tomando vitamina C, ele tomava sempre todo dia, e falou, Malu, pega pra mim a pastilha. Ela foi lá, pegou a vitamina C, botou na mão. E tava muita gente em volta da piscina, ela mergulhou na piscina, atravessou, e quando ela abriu a mão, a pastilha tava intacta. Aí eu falei, essa mulher, né, mão fechada. Aí eu me ajoelhei e falei, você quer casar comigo? E aí todo mundo chorou, entendeu? Então foi nessa hora. Eu juro que tem aquele começo sério. Não é verdade. Rodou um filme na minha cabeça. Eu fiz assim, mentira. Ele vai escrever umas histórias Mas ele é agora. muito sério, Ele é muito falando sério. zoeiras. Eu juro que eu Não, mas tava isso é acreditando. verdade ou não? Eu juro. Não, porra, lógico que não. Só a Priscila, tá todo mundo aqui falando, tá, mas isso é real? olhando pra cara de todo mundo Sacanagem, sério, né? assim, ó. Alguém me dá uma pastilha de vitamina C, bota a mão aqui que eu quero ver se vai sair. Não é real, não é real. Mas ela tinha um perfil, assim, que eu passei a admirar muito a Malu. Quando eu fui conhecendo mais. E aí ficou. Uma excelente nadadora. Eu achei que ia ter uma história. É até um ponto interessante. Lá atrás, quando a gente começou a empreender na internet, uma das coisas que a gente fez foram palestras com diferentes profissionais. E eu lembro que quando a gente foi numa primeira palestra, foi engraçado. Porque o processo de venda era todo manual. Era assim, eu quero ir na palestra. Então você manda um e-mail falando, eu quero ir. A pessoa te responde o e-mail falando, tudo bem, então tá aqui minha conta. Essa é a conta. Não tinha Pix ainda. Tá aqui minha conta, você deposita. Aí eu depositei, acho que era uma sexta. Aí passou sábado, não caiu. Passou domingo, não caiu. 2017, isso, 2016. né? 2016. Aí na segunda me responderam, caiu, tá confirmado aqui, né? Eu mandei o comprovante também, mas só me responderam na segunda. Então foram dias para que a gente pudesse fazer a compra do ingresso. E aí eu fui no YouTube e falei, como é que eu crio uma página de venda? Apareceu lá um vídeo mostrando como é que criar uma página de venda na Hotmart, que é um dos mecanismos que a gente usa até hoje para vender. Uhum. E aí quando eu criei, a venda era na hora. Depois que eu fiz isso, eu virei o cara tecnológico da palestra. Sendo que, olha só, Porque ninguém tinha automatizado ninguém tinha automatizado o processo, que era super simples de aham. fazer. E é isso, né? Nem esse low code, é só dar um passo, começar a molhar o pé na piscina da tecnologia. Agora, saindo dessa parte, onde você encontra cursos gratuitos, a Microsoft com certeza é interessada em ensinar o mundo a utilizar, né? Porque eles garantem a perpetuidade do uso das ferramentas deles. Na verdade, acredito que aqui na audiência, quem tem nível superior usou algum programa da Microsoft para isso. Sim. Fez a monografia utilizando o Word, por exemplo. Sim. Vários até de maneira pirata, né? Tem muito aqui no Brasil. Né? É verdade. Então, o Bill Gates, muita gente, até eu já falei, né, sobre algumas opiniões do Bill Gates, assim, de falar mal do Bitcoin, por exemplo,
Mas ele tem todo o mérito. Você fica bravo, né, É porque é muito fácil pra um cara que tá numa das moedas mais fortes do mundo falar o Bitcoin gasta muita energia. Vê se ele tá questionando o gasto de energia com computadores ou o videogame da Xbox. Não, né? Porque ele ganha dinheiro com isso. Mas ele tem esse mérito dele de ter tornado o mundo mais produtivo. Eu só fico até com um pouco de pena do que aconteceu com o casamento dele, que acabou há pouco tempo, mas o próprio nome da empresa já dá uma pista, né, cara? Microsoft. Como é que você vai manter um casamento por muito tempo, Bolozinho? Não vai, né? Nossa, Perini, essa foi boa. Foi boa, não foi? Toca aqui, Januto. Januto vai voltar mais vezes, cara, por favor. Meu Deus. O que estava acontecendo? A gente mudou para Boa Vista, só que tinha muitas palestras programadas no Brasil. Tudo fim de semana. Então tava dando na minha cabeça eu ia conseguir conciliar com o exército. Só que a gente já tava, devido à evolução tanto de bolsa de valores quanto aos juros de 2 dígitos e também queda dos juros, aí na marcação ao mercado ganha um bom dinheiro. E o Bitcoin, que naquele ano começou custando coisa de R$2.000 e tava em 7 já, e terminou o ano em 20. Então aquilo fez nosso patrimônio dar uma bela evoluída. Quanto ele tá hoje? Fora. Hoje tá uns 190 mil aqui. Olha que loucura. Todo. E a gente achava que tinha valorizado pra caralho. E tinha, né, de 2 para 20 no final do ano. Mas o patrimônio tinha dado uma bela de uma evoluída, fora que ainda tava entrando o dinheiro das palestras, né? Sim. Que era um dinheiro legal que tava acontecendo. E aí eu fiquei super animado e eu falei, talvez a gente adiante os planos, porque eu já tava vendo essa questão da internet ruim, isso não tava legal. Só que teve uma coisa que foi essencial, que foi uma conversa que eu tive com o meu então comandante na época, que eu saí dessa conversa puto, saí realmente chateado, mas foi a melhor coisa que aconteceu naquele ano em termos de cair na real, sabe? De alguém te falar, olha, toma uma decisão. Porque eu tinha férias atrasadas, eu tinha chegado lá em Boa Vista com férias acumuladas do Rio de Janeiro, porque teve Olimpíada, um monte de coisa, não consegui tirar férias. Eu peguei parte desse tempo pra gente ir pra São Paulo, a Malu ia fazer uma cirurgia, mas depois da cirurgia, a Malu não ia poder ficar levantando o braço, ia ter certos cuidados. Eu falei, vou ficar aqui com você durante esse tempo. Só que assim que eu voltasse pra Boa Vista, ia ter um exercício de campo, né? Um treinamento dos soldados. Então combinei com o meu comandante a data certa de voltar. E quando eu voltei, eu ainda deixei a Malu mais uns dias sem ninguém. Sozinha. Eu fiquei super mal com isso, né? Porque era a pessoa mais importante da minha vida sozinha, em São Paulo, eu lá em Boa Vista, longe pra caramba. E assim que eu cheguei no quartel, tomei um esporro. Porque segundo o meu comandante, era pra eu estar lá no dia anterior. Eu falei, não, eu tô no dia certo. Ele falou, você tá no dia errado. Aí eu ainda falei, não, eu tô no dia certo. De maneira educada, né? Era um superior dele, falou, Perini, você tá errado, cara. Tá errado. E você tem que pensar melhor nas suas prioridades, porque você tá errado, você chegou atrasado. Aí quando ele falou isso, eu pensei, de fato, deixei a pessoa mais importante pra mim, minha esposa, sozinha em São Paulo, recém-operada, sendo que a gente tá num local que não tá favorecendo o negócio dela, que é um negócio altamente escalável. Era o nosso pé no extremistão, que o Nassim Taleb fala, né? Em locais onde o resultado pode ser exponencial. O patrimônio já tava crescendo bastante, não era 1 milhão. Faltava ainda uns 120 mil pra gente bater a meta do 1 milhão, quando eu pensei ali em ir embora. Só que já tava se encaminhando pra isso. E aí eu mandei mensagem pra Malu e falei, vou pedir demissão. E quando você voltar, né? Você volta pra gente arrumar as coisas e ir embora. A Malu, ela ficou meio chocada. Pra mim foi mais difícil do que pra ele, eu acho. Porque eu sou filha de militar também, né? Então sempre estive num cenário de segurança financeira, querendo ou não. Então meu pai ganhava bem, meu irmão também é militar, o Bruno era militar. Então sempre tive essa segurança financeira e largar isso era uma coisa bizarra pra mim. Como assim a gente não vai ter? E antes dos planos também. E antes dos planos. Então, demorou pra que o Bruno me convencesse que era uma decisão acertada e legal e segura ao mesmo tempo. Porque não era tão segura, mas era. Depois que deu certo, foi genial, entendeu? Mas havia, logicamente, risco de que as coisas não saíssem como eu esperava, que né? Que não evoluísse da forma lógica. Somos pessoas inteligentes, a gente sabe que a gente poderia ter outros empregos e ganhar. Não, foi justamente uma coisa que a gente pensou. Sim. Se algo der errado... Que de pior pode acontecer. A gente tinha um dinheiro que investido já dava mais do que eu ganhava na época como militar. Além disso, tinha um negócio da Malu que tava escalando bastante. E aí essa renda era o suficiente pra gente pagar o nosso custo de vida e sobrava. Só que era o custo de vida anterior, lá do Rio de Janeiro, que a gente morava em Realengo. E aqui vale dizer que éramos pessoas muito mão de vacas, né? Muito econômicas. A gente não tinha nada, eu não ia no salão, eu era uma mulher totalmente diferente do que eu sou hoje. Hoje o que você gasta às vezes em um mês era o que a gente gastava em um ano. Eu não de comprava roupa, né? E não porque eu não gostava, né? Porque pra mim não fazia diferença. Eu tava tinha outras
prioridades, literalmente. Então, a gente não tinha nem móvel em casa. A gente não tinha isso. Eu não tinha... Mas você não tinha sofá, como é que você não era pobre? Porque eu não queria comprar. Não, isso eu falei pra Malu que era muito engraçado, porque geralmente o pessoal gosta de falar que teve um passado humilde, né? Então o cara que é rico, ele fala, já fui pobre. No caso da Malu, ela tava falando, eu nunca fui pobre, eu era classe média. E o pessoal, você era pobre sim que eu lembro. Só porque eu tinha Porque você não tinha móvel em casa, você não tinha sofá, a casa era ruim, alagava em volta, que era a casa que a gente morava em Realengo. Porque era numa rua Bernardo de Vasconcelos, que vira um rio no verão. Os cariocas vão saber. Não, quem é de Realengo vai saber. Eu liguei pra Jennifer, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda R$8.000, que na época era uma era uma fortuna pra gente, e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Mas hoje você gastaria R$8.000 numa festa? Eu não casei, eu não tive festa. Qualquer festa. Eu... Temos que conversar com o Bruno sobre isso. Não, eu digo assim, R$8.000 numa festa, gente, isso você tá falando lá atrás. É até complicado fazer a conta, porque 8.000 lá atrás era um dinheiro muito diferente de hoje, eu gastaria. Caso da inflação. Você gastaria 8.000 numa festa? Eu não gastaria, não. Sabe como eu gastaria mais. Não, a gente gastaria. Facilmente. As festas hoje estão absurdas, tá? Não, tá demais. R$8.000 hoje é o que o cara gasta na bebida, de bebida. O nosso casamento, a gente casou no cartório, aí depois a gente foi pro restaurante no Rio de Janeiro, que era o Fronteira. Compramos cupom do Peixe Urbano. Lá na Barra. Exatamente. Esse aí. Cupom do Peixe Urbano pra todo mundo, cada um pagava sua bebida e uns amigos nossos passaram nas mesas pedindo dinheiro ainda pro casamento. Foi sensacional. Foi demais. Não é? Tá bom. Storyteller, a gente casou assim. Mas aí o que acontece, cara? Quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores tava ligando, falta parcela de R$500. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão... Vocês tinham dinheiro pra casar ou não? Já assumiram dívida? Não, tá maluco. A gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo. Vamos fazer. Só cortaram o fim da frase, né? Porque era Deus proverá para si. O sacrifício, que era do sacrifício de Abraão. Aí eles pegam um pedacinho e sai todo. Deus vai prover pra mim também, né? Minha mãe não é muito religiosa, mas tem essa cabeça mais ou menos. Né? Vai dar certo, vai dar certo. Vamos que vamos. E aí